Deus falou muita coisa que a gente vai estar conversando, mas a gente vai estar entrando mais em alguns detalhes, né? Como a gente falou no último mês, né? O mês que nós estamos, no mês de dezembro, o tema é vitória. E a gente vai estar falando sobre a grande vitória, né? Bem, e lá em Isaías 9, de 1 a 7, diz o seguinte: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região das sombras de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No incremento, desde o principado e da paz, não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o findar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aqui a gente vê, né, aqui Jesus não tinha vindo ainda, mas Isaías estava profetizando a vinda de Cristo, né, falando sobre a vinda de Cristo. E naquela época, né, ali fala que o mundo, quer ver, o povo, lá no verso 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas. E da mesma forma, hoje, nós também estamos em trevas. O mundo também está em trevas. Principalmente agora, que está num momento muito complicado, que estamos vivendo, está muito difícil. Muitas pessoas estão, como a gente falou durante a retrospectiva, né? Muitas pessoas até tentaram tirar sua vida, muitos tiraram sua própria vida, né? Então a gente vê que o momento é muito delicado, mas naquela época também não estava muito fácil. Mas ali havia a promessa de que Jesus viria, né? E Deus, né, com a sua infinita misericórdia, infinita bondade, Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano para tudo isso, para que a gente saia dessa treva, para que a gente tenha uma vida vitoriosa, né? E o primeiro que a gente vê, o primeiro passo desse plano de Deus, é que Ele enviou o Salvador. Nesse texto que a gente leu, Isaías 9, 6, fala: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A gente vê que Jesus, ele enviou seu filho. E lá em Lucas 2, Lucas 2, de 1 a 7, a gente não vai ler todos os textos, porque tem alguns, esse a gente vai ler, mas alguns não, porque são textos longos, né? Mas a gente vai estar conversando. Então, Lucas 2, de 1 a 7 diz o seguinte: aconteceu
naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu para Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. E a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. A gente vê aqui que Deus enviou Jesus, né? A gente lê uma parte do nascimento de Jesus em Lucas, mas em Mateus fala quando Deus manda o anjo para falar com José, quando fala com Maria a respeito da vinda do Salvador, que ele ia mandar, que Maria ia gerar o Salvador, né? E então lá em Mateus 1, do 18 ao 25, fala detalhes sobre isso, né? Mas a gente vê aqui que Jesus ele veio de uma forma humilde, né? Ele veio, muitos esperavam, tem gente que espera até hoje, alguns povos esperam até hoje a vinda do Messias, porque não acreditam que Jesus seja o Messias, até mesmo pela forma que ele veio. Então ele veio de uma forma humilde, simples, não tinha lugar para ele nascer, não tinha hospedagem para eles devido ao decreto, né, de alistamento do povo. Então a cidade estava cheia, né, as hospedarias estavam lotadas, e Jesus nasceu, Jesus veio e ficou numa manjedoura, o lugar onde os animais comem, né? E aí a gente vê que ele veio, nasceu, mas ele cresceu, né? Ele cresceu. E ali a gente vê o seguinte, eu recebi um negócio essa semana e eu usei isso, né, para a gente estar trabalhando na mensagem de hoje. E a gente vê o seguinte, que a manjedoura ela está vazia. Por quê? Porque Jesus ele nasceu, mas ele cresceu, né? Lá em Lucas 2, do 39 ao 52, fala sobre isso, quer dizer, sobre um dos episódios que Jesus, né, quando José, Maria, estavam indo comemorar, se eu não me engano, a Páscoa. Todos os anos eles iam para Jerusalém para a festa da Páscoa, e lá eles se perderam. Eles iam com uma caravana, um monte de gente ia junto e tal, e lá Jesus se perdeu dos seus pais. Quer dizer, Jesus não, seus pais se perderam de Jesus, porque Jesus estava no lugar onde ele deveria estar, né? E lá no verso, Lucas 2, no verso 52, fala assim, não, antes da gente ler, Jesus ficou perdido lá, e quando acharam Jesus, ele estava dentro do templo falando com os doutores da lei. Jesus, uma criança ainda, e ele falando. E seus pais interrogavam ele, por que... Maria fala assim, filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. No 49 fala assim, e ele lhes disse, por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar de negócios na casa do pai? Uma criança. Só que esse pai não era José, esse pai é o próprio Deus. Ele estava ensinando, Jesus estava ensinando aos doutores da lei sobre o próprio Deus. E a gente vê lá no verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Então Jesus, ele foi uma criança saudável, devia brincar, uma criança normal, né? Por ele ser homem, né? Humano, mas ele tinha as suas prerrogativas não, ele tinha algo diferente, né? Ele tinha algo diferente, tanto é que ele ensinou aos doutores.
Mas a gente vê aqui que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. E Jesus crescia, né? E ele cresceu, foi perseguido e ele foi morto. Lá em Lucas 23, 33, Lucas 23, do 33 ao 44, fala da crucificação de Jesus. Que Jesus, ele... 23, isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 23, do 33 ao 44. Que Jesus morreu e foi crucificado. Ele foi crucificado como um ladrão, o pior de todos. Porque a morte de cruz é uma morte que é a morte mais vergonhosa. É a pior morte da época. Se você pesquisar a morte de cruz, é a pior morte da época. E Jesus foi morto dessa forma, né? Só que a gente vê o seguinte, a gente viu que a manjedoura está vazia, mas a gente vê que a cruz também está vazia. A cruz também está vazia. Lucas 24, do 1 a 12, fala exatamente da ressurreição de Cristo, né? Quando, nas primeiras semanas, né, ele foi lá, ele estava lá no sepultado, e algumas mulheres foram levar perfumes para passar, bálsamo, óleos para passar por causa do mau cheiro e tal, e chegaram lá, estava vazio o túmulo. E a gente vê isso aqui em Lucas 24, que elas chegaram lá e tinha um anjo, até acharam que roubaram o corpo de Jesus, até que elas percebem que realmente não foi roubado, que Jesus tinha ressuscitado. E a gente vê que o túmulo ele também não está ocupado, o túmulo está vazio. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Jesus, ele ressuscitou, ele não está morto. E ele não só ressuscitou, mas ele está ocupando o trono ao lado do Senhor. Lá em Marcos 16, do 14 ao 20, Marcos 16, do 14 ao 20, diz o seguinte: finalmente apareceu aos 12, estando ele assentado juntamente, lançou-lhes o seu rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, porém, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais servirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aqui a gente vê Jesus, depois que ele ressuscitou, alguns, até mesmo dos discípulos, não creram na ressurreição, do que algumas pessoas já tinham falado. Os próprios discípulos, alguns deles não criam em Jesus que ressuscitou, né? Mas achando que ele estava morto ainda. E aí Jesus aparece para eles e fala para eles, ide por todo mundo, pregai o evangelho à criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, e vai dando algumas orientações para os discípulos.
não só para os discípulos, mas essas orientações ficam para a gente, ficaram para a gente aqui na palavra do Senhor. Porque nós não somos discípulos diretos de Jesus, né, que fomos discipulados por Ele. Mas Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos ser discipulados, sermos discipulados. Nós podemos ser discipulados através da palavra do Senhor. Mas o que fica para nós, que Ele está sentado à direita do trono, né? Ele está sentado com o próprio Deus no trono, é o seguinte, que a gente vê que o Senhor reina. E outra coisa, a gente precisa entender que Jesus ele veio com um propósito. Ele não veio simplesmente por vir, por nascer, para dizer que ele é Deus e que ele ressuscitou, que ele morreu e que ele ressuscitou e continua vivo. Não, ele veio para tudo isso, mas com um propósito. O propósito de nos tirar da vida de pecado, nos salvar do pecado, do inferno, né? Ele veio para salvar a nossa vida. E para que a gente tenha isso tudo, a gente precisa entender e crer no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A gente tem vivido e tem visto muita coisa, muita gente perdendo a vida. E a gente sabe que, né, meu pai dizia muito isso, né, para morrer basta vivo. Independente de doença, de qual doença, às vezes você sofre um acidente, como foi o caso do meu pai, né? Mas a gente precisa entender que nós estamos vivos hoje, mas amanhã a gente não sabe. E a gente precisa ter essa certeza, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e entender que Ele é a vitória na nossa vida. Ele que vai nos tirar da lama, Ele que vai nos tirar do pecado, nos salvar do pecado. Nós nascemos pecadores porque o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Então, nós somos pecadores. Mas isso não quer dizer que o pecado tem que ser prática na nossa vida. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, que a gente entende que Jesus ele nasceu, que ele cresceu, que ele morreu, foi crucificado, mas que ele ressuscitou e hoje ele ocupa o trono ao lado de Deus Pai. A partir do momento que a gente aceita isso, entende isso, e a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, que a gente coloca a nossa vida diante do Senhor Jesus e fala: Senhor, toma conta da minha vida, dirige a minha vida, porque eu não sou capaz. Porque se a gente for parar para pensar, realmente nós não somos capazes de guiar a nossa própria vida, de tomarmos decisões coerentes se o Senhor não nos orientar. A gente precisa ter essa atitude, se a gente quer realmente ter uma vida vitoriosa diante do Senhor. E a gente vai chegar lá, que é o tema, né, que é a grande vitória. Se a gente quer realmente ter essa grande vitória na nossa vida, que é a vitória maior de todas, a gente vai ter que fazer isso, ter que tomar essa decisão de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E a gente vê que o Senhor ele ocupou o trono ao lado de Deus, né? E ele reina, né? Ele reina. E então a gente vê que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio e que o Senhor reina. Lá em João 3,16, foram 2 meses desse ano que tiveram esse versículo como versículo-chave. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer, eu lembro que teve uma vez a gente foi falar para a criança, e aí a criança, o que é perecer? E aí Décio foi explicar. Oi? Rio Grande. Foi em Rio Grande? E aí Décio foi explicar. Perecer é estragar, né? Às vezes a gente vê uma fruta perecendo, então para que a gente não estrague, né? Jesus veio para isso, para que aquele que nele crê não pereça, não estrague, mas tenha vida eterna. E
E a grande vitória é essa, lá em 1 Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa é a grande vitória, a volta do Senhor Jesus, a vinda, a segunda vez. A gente chama de a segunda vinda de Cristo, porque ele veio a primeira vez como homem nascido de mulher. Essa foi a primeira vinda de Cristo. E a segunda vinda vai ser quando ele virá para nos buscar. Ele está hoje sentado no trono e ele virá nos buscar. Primeiro, ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo. O que quer dizer isso? Aqueles que morreram salvos em Cristo. Aqueles que tiveram a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor e quiseram e entregaram a sua vida ao Senhor. Esses ressuscitarão primeiro. E depois, se Jesus vier hoje, estivermos vivos, aqueles que entregaram sua vida ao Senhor já, nossos corpos serão transformados e também subiremos aos céus juntos com aqueles que foram ressuscitados primeiro. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, participar dessa grande vitória, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Lá em Lucas 21, para a gente terminar. Lucas 21. Verso 27. Diz o seguinte: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então você quer ver o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Deixe o Senhor Jesus direcionar a sua vida. Tome suas decisões pautadas na vontade do Senhor sobre a tua vida. O Senhor tem tanta coisa para fazer na tua vida. Tanta coisa. E a mais importante de todas é salvar a tua vida. Então não perca essa oportunidade. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Eu queria orar por você. Tem muita gente que assiste que a gente não sabe quem é, que a gente não conhece. Essas mensagens têm chegado a pessoas que a gente nem imagina e que a gente nem vai conhecer, nem vai saber quem é. Mas o que importa é que o Senhor está falando contigo hoje. E esse hoje pode ser hoje é dia 27, né? Hoje, dia 27 de dezembro, ou hoje, sei lá, de repente, dia 30 de dezembro do ano que vem. Aquelas pessoas, Jesus não voltar antes, aquelas pessoas vão estar ouvindo essa mensagem, porque vai ficar gravado. Então entregue a tua vida ao Senhor Jesus e deixe Ele dirigir a tua vida. Não entrega segurando, entrega por completo, entrega e confia no Senhor. Eu queria orar por você nesse momento. Então, onde você estiver, feche seus olhos. A não ser que você esteja dirigindo. Então, se você estiver dirigindo, não feche seus olhos. Então, aqueles que puderem, feche seus olhos, que eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que ouviu a Tua palavra, Senhor. Nós, esse mês, trabalhamos sobre vitória. E hoje aprendemos da grande vitória. E, ó Pai, que nós possamos estar buscando estar neste dia da grande vitória, que é quando o Senhor virá para nos buscar. Que nós possamos, ó Pai, estar participando, ó Pai, desta grande vitória. Que nós possamos, ó Pai, subir aos céus contigo. Mas para isso, ó Pai, nós sabemos que precisamos tomar algumas decisões. E a mais importante é entregar a nossa vida ao Senhor.
Que cada um, ó Pai, que ouviu esta palavra ou ainda irá ouvir, que possa, Senhor, estar tendo essa atitude de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E que o Senhor possa estar transformando, ó Pai, a vida. Porque nós sabemos que isso o Senhor faz. Mas que essas pessoas possam também permitir que o Senhor haja na vida delas, Senhor. Que essas pessoas possam estar deixando o Senhor agir por completo, tomar a frente da sua vida. Que nós possamos, ó Pai, permitir que o Senhor tome as nossas decisões. E que nós possamos, ó Pai, fazer exatamente aquilo que Tu queres, porque nós sabemos, a Tua palavra nos garante que a Tua vontade, ó Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E também, ó Pai, aquelas pessoas que já tiveram um encontro contigo, Senhor, que a cada dia nós possamos estar, Senhor, reafirmando isso diante do Senhor. E que a nossa fé nunca venha a ser abalada, Senhor, muito pelo contrário. Que nós possamos, ó Pai, estar buscando a cada dia, estar firmes no Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.